Glória a Deus. Então, como eu estava falando, irmãos, hoje é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Abre aí a tua Bíblia em Atos, livro de Atos. Atos capítulo 8. Atos 8, vamos ler dos versos 1 aos 5. Atos capítulo 8, do verso 1 ao 5. Amém? Todos acharam? Então, como eu falei, nós estamos hoje então nesse domingo especial, nós paramos a nossa série de mensagens sobre os fundamentos da fé. Nós estávamos numa série de mensagens, os fundamentos da fé. Na semana passada nós já interrompemos essa série porque era o domingo de Pentecostes. Então, uma data importante também para nós celebrarmos o aniversário da igreja, né? Não da nossa denominação, da Igreja de Cristo de maneira geral, porque foi ali no Pentecoste que se iniciou a Igreja de Cristo. E aí, gente, existe uma instituição chamada Missão Portas Abertas. Essa instituição, não sei se dá para chamar, não sei se é uma ONG, acho que é uma ONG, né? Ela tem uma missão de ajudar os cristãos, independente da denominação, cristãos que estão sofrendo perseguição. Então, é uma iniciativa muito, muito boa, muito abençoada. E aí, a missão Portas Abertas é que escolheu a data do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Nos países onde o evangelho é livre, vamos dizer assim, onde não há perseguição, a missão Portas Abertas usa o DIP para conscientização, para mobilização, para oração e também divulgação de dados referentes à perseguição dos cristãos no mundo inteiro. Nós vamos ver depois que também essa data ela foi escolhida, vamos dizer assim, influenciado também pelo livro de Atos. Nós vamos ver isso mais para frente. O que é, irmãos, o DIP? O que é o Domingo da Igreja Perseguida? É um domingo, sempre após o domingo de Pentecostes, né? Então é uma data móvel, vamos dizer assim. É uma data que tem o propósito de reunir as igrejas de Cristo em oração pelos cristãos que estão sendo perseguidos mundo afora. Então esse é o propósito que está lá no site do Portas Abertas. O propósito deles é reunir as igrejas para orar. É claro que nós nos sensibilizamos e, inclusive, a nossa igreja contribui desde o ano passado, através da iniciativa do irmão Daniel. O Daniel não está aqui hoje, né? Nós estamos desde o ano passado, ou retrasado, agora não me lembro, mas nós estamos contribuindo com a missão Portas Abertas. Nós mandamos mensalmente uma oferta para a missão Portas Abertas, exatamente para ajudar cristãos perseguidos em áreas de perseguição. Gente, mas aí propósitos que nós podemos colocar aqui, né, do DIP. É um momento de divulgação desse tema tão importante. Você não vai ver na Globo isso. Você não vai ver nos jornais. Você não vai ver nos noticiários. Mobilização governamental, vamos dizer assim, para sensibilizar o mundo porque a igreja está sendo perseguida. Não. É uma luta, irmãos. É uma luta. Então, nós como Igreja de Cristo, nós somos um em Cristo. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus e confia em Cristo para a salvação e crê no Cristo que foi ensinado pelas Escrituras, essa pessoa, independente da etnia, independente do povo, independente da língua, é nosso irmão em Cristo Jesus. Nós vamos morar com essa pessoa no céu, no paraíso, na eternidade. Então, este momento também é um momento de divulgação, né, desse tema, da perseguição aos cristãos, que existe e existe muito ao redor do mundo. Gente, também é um momento de nós divulgarmos o trabalho da Missão Portas Abertas, né, que é um trabalho importante de conscientização. Eles também divulgam
uma lista, eles fazem uma pesquisa e a pesquisa deles é muito renomada, muito reconhecida e até alguns governos utilizam essa pesquisa que a Missão Portas Abertas faz para ter uma noção da perseguição aos cristãos. Então, eles têm um relatório, né, a lista mundial da perseguição, onde eles colocam ali os 50 países onde existe perseguição ao evangelho. E nós, como igreja local, como igreja batista, aqui em Rosário do Sul, nós podemos aprender com esse tema. O sofrimento, nós podemos dizer que é uma doutrina do evangelho. Sofrer por Cristo é algo que está escrito na santa palavra de Deus. É uma doutrina. E nós podemos aprender esse aspecto. Nós podemos lembrar disso. E podemos também entender hoje, podemos aprender que sofrer por Cristo pode ser uma realidade na vida de quem crê em Cristo Jesus. Sofrer por Ele. Aqueles que creem podem sim sofrer. Irmãos, nós não sofremos por Cristo. Nós estamos com as portas abertas. Nós estamos pregando o evangelho aqui hoje com esse som, com esse local. Ninguém vai chegar aqui e vai nos impedir de pregar a palavra, porque nós estamos ainda estamos num país com liberdade religiosa. E hoje tem cristãos, nossos irmãos, que não puderam ir à igreja. Não puderam orar. Não puderam bater palma para Jesus. Não puderam levantar as mãos para Cristo. Não puderam adorar a Jesus. Não puderam se reunir com o corpo de Cristo por causa da perseguição. Por causa de temer a própria vida. Ou aqueles que se aventuram, se escondem em lugares, em masmorras e catacumbas, enfim, em bunkers, em locais escondidos, para cantar para Jesus, para orar a Jesus, para ouvir a palavra de Deus. E nós, então, estamos aqui livremente. Meus irmãos, nós não sofremos por Cristo. Se comparado ao que nós vamos ver, aos dados que nós vamos ver hoje aqui, nós estamos em um mar de rosas. Então, este assunto é importante, porque saber que irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo, sofrem perseguição hoje, deve nos fazer refletir e deve impactar a nossa vida cristã hoje aqui em Rosário do Sul. Porque se nós analisarmos, nós não temos problemas. Às vezes está frio, às vezes está chovendo, às vezes isso, às vezes aquilo. Pois é, problemas enfrentam aqueles que são perseguidos por crer no Evangelho de Cristo. Nós até podemos dizer que hoje é um dia para sairmos um pouco triste daqui. Que isso, Lucas? Como assim? Eu estava falando que a gente vai sair triste se a gente está na igreja para buscar Deus. Meus irmãos, mas nós estamos acostumados com segurança e paz. Não sabemos o que é sofrer por Cristo, mas Deus usa sim a tristeza como forma de crescimento e maturidade na vida cristã. E nós devemos nos entristecer hoje com a maldade humana. O irmão Clédson começou a abrir o culto e falou que a perseguição é fruto, se é que dá para dizer que é um fruto, né? Uma obra da maldade humana. E hoje nós devemos olhar para a eternidade. Devemos olhar para o reino de Deus. Nós somos chamados hoje a esperar cada vez mais o reino vindouro de Cristo, que vai se completar totalmente com a volta de Jesus. Aí sim, vai acabar a perseguição, vai acabar a maldade. Então hoje é esse dia, irmãos. Hoje é esse dia que a gente vai se entristecer, porque tem irmãos nossos sendo perseguidos e mortos e presos. Mas também vamos lembrar que o reino de Cristo, ele não é deste mundo. É um reino vindouro, é uma nova era. Devemos nos lembrar que o nosso Senhor, aquele em quem nós cremos, morreu por nós. Logo, nós também, se necessário for, devemos dar a nossa vida por Cristo. É isso mesmo.
ser crente é algo arriscado. Não sei se já te falaram. Mas ser cristão é algo arriscado. É algo que pode custar a tua própria vida. Ou melhor, Jesus disse, negue-se a si mesmo. E se necessário for, entregarmos o nosso corpo para ser mutilado, morto, espedaçado por Cristo. Nós devemos estar preparados para isso. Será que tem como se preparar? Eu não sei. Mas nós cremos num Deus que nos ensinou sobre isso e nos alertou sobre isso. Mas ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Nós vimos na semana passada que o Espírito Santo foi enviado lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu. Para quê? Para que ficássemos consolados, mesmo diante dessas terríveis e maldosas perseguições. Vamos ler o texto então, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos ler então o verso 1, ele vem na esteira do capítulo 7, que diz o seguinte, e Saulo consentia na morte de Estevão. O capítulo 7 vai falar da morte de Estevão, nós vamos falar um pouco sobre isso. Seguindo o verso 1, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai de amor, misericórdia e Pai de toda consolação. Obrigado por este culto. Obrigado pela liberdade que temos em cultuar ao Senhor. Enquanto irmãos nossos estão sendo perseguidos, impedidos de adorar, impedidos de se reunir, o Senhor nos deu um país que ainda possui liberdade religiosa. E nós queremos te louvar e te agradecer. Mas também queremos pedir, queremos interceder pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição nessa noite. Queremos nos compadecer e queremos que esse assunto toque o nosso coração. Que esse assunto mova a nossa vida para o lugar que o Senhor quer nos levar, para o que precisamos mudar, para viver os teus propósitos, a tua graça e a tua glória em nossa vida. Obrigado, Deus, abençoe este momento, abençoe a pregação da tua palavra, abençoe o coração dos nossos irmãos para que recebamos essa palavra com fé, esperança e amor. Em nome de Jesus que oramos, amém. Nós acabamos de ler, então, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 marca uma virada no funcionamento da igreja em Jerusalém. Começou uma grande perseguição, como o próprio texto nos disse. Lembrando, Atos capítulo 2, que nós vimos na semana passada, desce o Espírito Santo. Foi prometido por Deus que um dia Deus faria uma nova aliança baseado na obra de Cristo, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e no envio do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Jesus foi profetizado, Jesus veio, cumpriu as profecias do seu nascimento. Jesus não só cumpriu essas profecias, mas cumpriu as profecias do seu sofrimento. Jesus sofreu. Jesus morreu, mas também, segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, triunfando assim sobre a morte, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre toda a maldade, decretando assim a morte deste mundo, decretando assim a falência total desta era presente. Dizendo, como se Jesus dissesse,
ao morrer na cruz e ressuscitar. É como se Jesus dissesse: esse mundo já era. Eu tenho um novo reino para mostrar para vocês. E esse novo reino está começando. Está começando no coração daquele que entregou a sua vida a Jesus. Aquele que acredita no sacrifício de Cristo. Você que está aqui nessa noite. Você que entregou a sua vida a Cristo. Se arrependeu dos seus pecados. Começou uma nova vida em Cristo Jesus. Creu em Jesus. E está vivendo uma nova vida. Você está iniciando uma caminhada no reino de Deus. O reino de Deus já começou para você. Claro que aos poucos. Aos poucos. Já, mas ainda não. Já começou, mas ainda não completamente. Mas nós já podemos sentir a graça de Jesus, salvação, perdão, e começamos então nessa nova vida. E o que aconteceu lá em Atos capítulo 2? A confirmação de mais uma profecia. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo desceu sobre os crentes. E aí o que acontece depois que o Espírito Santo desce? Ali em Atos 2. É muito interessante. Nós já vimos que logo após Atos 2 já vem Pedro e prega. Então acontece o quê? Pregação da palavra. 3.000 se convertem. Primeiro discurso. Pregação da palavra, conversão de pessoas, ou seja, testificação de que verdadeiramente o Espírito foi derramado sobre aquele povo. Conversão, milagres, sinais, generosidade, a gente vê a comunhão, né, da igreja ao partir o pão, e a generosidade em uns até vender propriedades para ajudar os irmãos necessitados. E há ali em Atos, logo após a descida do Espírito Santo, uma expansão da igreja de Cristo. Mas, como na vida, nem tudo são flores, né? Ou se são flores, tem os espinhos. Também acontece algo extremamente doloroso na vida daquele que segue a Jesus. Perseguição. Acontece perseguição. Logo em Atos capítulo 4, nós vemos a primeira prisão dos apóstolos. Pedro e João são presos por pregar e curar um homem. Não conseguem condená-los, lançam na prisão, depois soltam. Lá em Atos capítulo 5, novas prisões, os apóstolos novamente são presos. Aí um anjo aparece na cadeia, liberta, acontece um milagre, acontece um sinal miraculoso. Eles são libertados, eles voltam para o templo a pregar, são recapturados novamente, vão para o Sinédrio, que era um local religioso lá da época, são interrogados e advertidos para não falarem mais sobre Jesus e recebem chicotadas. São açoitados por pregar esta nova doutrina que se iniciava na época. Recebem chicotadas e são soltos, e Pedro fica feliz por levar chicotadas, sofrendo ali por Jesus. Isso está ali em Atos, está registrado. Só que aí a coisa começa a ficar mais complicada. Atos capítulo 7 registra um episódio muito significativo e uma mudança drástica na vida da igreja. Estevão, cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, é acusado falsamente por blasfêmia. Levam-no a um tribunal religioso da época, e Estevão ali, diante de toda aquela corja de fariseus, aquele grupo religioso que matou a Jesus, lembrando, ali, diante daquela multidão, Estevão prega um sermão histórico, uma pregação que custaria a sua vida. E está lá registrado em Atos capítulo 7, em 53 versículos. Isso mesmo. Estevão é morto por pedradas. Ele é apedrejado até a morte.
Meu irmão, assim começou a igreja de Cristo Jesus. A perseguição ao evangelho está desde o início da igreja. Eu vou repetir, ser cristão é arriscado, pode custar a tua vida. Mas eu queria te dizer que Deus tem um plano. Você já ouviu essa frase várias vezes? Tudo tem um propósito, tudo tem um plano. Observe uma coisa, o livro de Atos ele tem um padrão. Não tem como nós explorarmos todo o livro hoje, mas ele tem um padrão. Note que o crescimento da igreja, a igreja cresce e aí já gera oposição. No meio dessa oposição acontecem milagres, sinais, e parece que mais do Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos, que eles começam a pregar. Estevão não era nem apóstolo. Estevão era um crente comum, vamos dizer assim, né? Cheio do Espírito Santo. E a perseguição que parecia o fim, na verdade, acaba forçando a igreja a cumprir outro propósito de Deus: espalhar o evangelho até os confins do mundo. Olha que louco isso, irmãos. Olha como Deus usa coisas improváveis, coisas... Não, se nós fôssemos planejar a expansão do nosso negócio, como que é feita a expansão de um negócio hoje? Pega uma empresa com franquias e filiais. Com Jesus é diferente. Ele usa a própria perseguição, ele usa a própria maldade dos homens contra ele para espalhar o evangelho. E isso é muito curioso e emblemático. Meus irmãos, no verso 1, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Perseguição inicia-se então. Só que também, junto com a perseguição, aconteceu a dispersão. Então, a Bíblia não passa pano para nada. Você não está sendo convidado para seguir a Jesus e que a sua vida vai ser um mar de rosas. Venha para Jesus, você vai ganhar um carro. Venha para Jesus, você vai ganhar uma casa. Você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, que é o que muitas igrejas, infelizmente, fazem ainda hoje. Não. Você está sendo chamado para entregar toda a tua vida àquele que morreu e ressuscitou por ti. Só que a palavra ela não nos engana. Por que está registrado logo no início da Bíblia, no início da igreja, perdão, a perseguição? O próprio Jesus tinha falado sobre isso. Jesus já havia alertado os seus discípulos que eles sofreriam perseguição. Jesus não escondeu nada da gente. Não está nada fora dos planos de Deus. E apesar de ser algo dolorido, Deus usou a perseguição para cumprir os seus planos. E ele espalha então o evangelho. Olha o que fala no verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Perseguição e dispersão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Meus irmãos, como eu falei, curioso e emblemático. E eu queria já partir para algumas aplicações desta passagem. Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle. Saulo, este Saulo que é citado aqui, é aquele que mais tarde vai se tornar o apóstolo Paulo. Saulo achava que estava no comando.
Saulo achava que estava fazendo um favor a Deus. Vamos perseguir esses cristãos que estão espalhando essa notícia sobre Jesus, esta nova doutrina, e estão aterrorizando a religião da época. Saulo tinha esse pensamento. Mas Deus estava usando a própria fúria de Saulo para espalhar o evangelho, e da qual o próprio Saulo se tornaria Paulo, ou melhor, ele sempre teve esse nome, só que ele começa a ser chamado de Paulo. Mais tarde, o próprio Paulo passa de perseguidor da igreja para perseguido também. Olha que emblemático isso. Deus está no controle de todas as coisas. Mas aí vem a pergunta, e é uma pergunta totalmente real e verdadeira. Será que Deus é mau por permitir a perseguição? Por que Deus permite isso? Mas aí eu te pergunto, quem persegue? É Deus ou é o inimigo de Deus? E como nós falamos e retornamos a falar, a perseguição é obra da maldade humana. Os homens se rebelaram contra o seu Criador. Os homens amam mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo. O que fizeram com a luz? Pregaram-a numa cruz. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso mundo. Jesus redime a criação? Redime. Mas para uma nova criação, para um novo mundo que virá. Este mundo aqui está fadado ao fracasso. Está derrotado. Ele está nos últimos suspiros, está minguando, se corrompendo cada vez mais. A volta de Cristo é a restauração por completo disso aqui. Então, meus irmãos, a humanidade não gosta da verdade e faz de tudo para perseguir a verdade. E Deus permite perseguição e sofrimento ao seu povo. É verdade. Para que lembremos que esse mundo já era, para que lembremos que este mundo vai passar, para que lembremos que nós estamos sendo preparados para algo maior. O céu não é aqui nessa terra, meus irmãos. O céu não é aqui. Agora, desculpa. O céu não é agora. Vai ser aqui, mas numa outra era. A eternidade, o paraíso. Nós estamos sendo preparados para morar no paraíso, na eternidade com Deus. Sim, sim. Lá, sim, não haverá perseguição. Não haverá dor, não haverá sofrimento. E hoje, que o sofrimento dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos possa nos levar a refletir que esse mundo jaz no maligno. E que a vida eterna é o nosso alvo. Deus renovará todas as coisas. Deus renovará todas as coisas. Quando Ele voltar, que possamos nos desapegar desse mundo aqui. Que possamos ansiar pela volta dele. Volta, Jesus. Volta logo, Jesus. Se prepare e ore e anseie, deseje a volta de Cristo, pois Ele colocará os pingos nos is. Outro ensinamento. Jerusalém estava confortável para os irmãos. É ou não é verdade? A igreja estava se expandindo, a igreja estava crescendo, a comunhão estava se fortalecendo, um grande avivamento, o Espírito Santo desceu, 3.000 convertidos na primeira pregação, sinais, milagres, a igreja está bombando. Mas o que Jesus tinha mandado fazer? Ide por todo mundo. Estava confortável para os discípulos ficarem ali. Estava confortável. Estava legal. As ligações sociais estavam se ampliando. Estavam fazendo coletas para ajuda aos necessitados. Enfim, estava uma maravilha. Só que Deus
é perito em utilizar crises para nos mover. Preste atenção nisso. Deus usa crises para nos mover. Deus utilizou a perseguição para cumprir o seu próprio propósito. E eu vou te dar um exemplo assim de como Deus usa crises para mudar as nossas vidas. Eu vou dar um exemplo meu. Deus permitiu que eu chegasse ao fundo do poço das drogas para que lá perdido, sem esperança, lá eu pude ver que eu sou um fracasso. Lá eu pude ver que sem Cristo, eu buscando sentido para a vida, mas sem Cristo, tudo isso uma ilusão. Eu pude perceber a ilusão que é corrermos atrás de coisas para dar sentido à nossa vida. Deus usou a minha crise, a minha perdição, vamos dizer assim, para me levar a reconhecer que eu sou necessitado da graça dele. Então pude ver que Cristo é um grande tesouro. Então pude ver que Cristo transforma, salva. E hoje eu testemunho do Evangelho para a glória de Deus. Testemunho que Deus pode fazer na vida de qualquer um. Meus irmãos, agora, hoje, tá, Lucas, tu tá falando de perseguição, mas qual é a realidade de hoje? Vamos a alguns dados agora sobre hoje. Antes de falar, eu queria contar um pouco da história dessa missão Portas Abertas. Essa missão se originou através do irmão André. Só que ele não é brasileiro, ele é holandês. Essa missão foi fundada em 1955 por um jovem holandês conhecido como irmão André, mas o nome dele em holandês é Annie van der Bijl. Van der Bijl, isso. Que traduzindo significa André. Ele viajou para a Polônia e ele descobriu que lá na Polônia não tinha Bíblia para o pessoal. Ele tinha um Fusca, ele enchia o seu Fusca azul de Bíblia e conta a história que ele orava para que nas barreiras dos policiais militares lá que fiscalizavam o que estava sendo levado, ele conta a história que ele orava para que Deus cegasse os olhos dos guardas para que não visse que ele estava carregando Bíblias. Enfim, o que começou com um homem em um carro, na verdade se transformou numa das maiores redes de apoio humanitário da nossa época, a Missão Portas Abertas. E aí a Missão Portas Abertas, então, trabalha... Ela não foca em evangelizar. O foco dela é cuidar, vamos dizer assim, né? Ou equipar, dar suporte a quem já é cristão em áreas de perseguição. Então, eles distribuem Bíblias, materiais de estudo, treinamento para líderes locais, dessas cidades, cursos de preparação, ajuda social e socioeconômica, né? Socorro emergencial, alimentos, remédios, moradia. Também oferece suporte jurídico para aqueles que são prisioneiros em determinados países. Uma coisa muito importante que a Missão Portas Abertas faz hoje também é a lista mundial da perseguição. Esse relatório que eles fazem é um documento que eles fazem e eles fazem um relatório, vamos dizer assim, dos 50 países onde é mais difícil e perigoso viver como cristão. Então é muito importante esse relatório que eles fazem. É um trabalho muito árduo, irmãos, porque eles têm uma metodologia muito rigorosa e escondida, vamos dizer assim. Porque há relatos de pessoas que estavam trabalhando em locais para conseguir coletar informações e foram pegos, presos, tiveram os dados expostos, o pessoal vai lá, persegue esse povo, enfim, é uma loucura. Mas esse relatório, essa lista mundial da perseguição, também é uma bênção porque mobiliza aqueles países que são livres para ajudar
os irmãos que estão sendo perseguidos. Vamos a alguns dados, um panorama geral hoje. A perseguição contra os cristãos não está diminuindo. Ela não está diminuindo. Ela tem se tornado mais digital, estrutural e violenta. 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da sua fé. É muita gente. É muitos países. Nós colocamos no mural da igreja ali na entrada o mapa com os principais países que perseguem, os 50, esses da lista mundial da perseguição. Depois você pode dar uma olhadinha. Mas a Ásia, o Oriente Médio, a África, é um terror. É um terror ser cristão nesses países. 1 em cada 7 cristãos no planeta sofre algum tipo de restrição severa, prisão ou violência. A proporção fica mais assustadora dependendo do continente. Na Ásia, por exemplo, pegando só os cristãos da Ásia, 1 em cada 5 cristãos é perseguido. Na África também, já na América Latina, no nosso continente, 1 em cada 16. E pasmem, irmãos, há perseguição na América Latina também. Colômbia, Venezuela e lá na América Central também. México, Cuba, mais alguns outros países. Hoje, os 10 países mais perigosos do mundo. Coreia do Norte, considerado o país mais fechado para o evangelho, opressão comunista, ditatorial, total. Ter uma Bíblia lá na Coreia do Norte é crime de morte ou prisão perpétua. Ter uma Bíblia. Esse livro aqui, ó. Esse livro que nós temos aqui. Se nós tivéssemos uma Bíblia e morássemos na Coreia do Norte, nós poderíamos ser mortos ou sentenciados à prisão perpétua. Segundo lugar de país mais perigoso do mundo para o evangelho, Somália, lá no chifre da África, né, no nordeste da África, né, chamado chifre da África, onde tem a Somália e logo lá em segundo lugar, né, em quarto lugar, a Eritreia, que também é perto do lado da Somália ali. Na Somália não tem nem governo, nem poder constituído, são grupos extremistas islâmicos que lutam pelo poder. Então é uma pressão tribal, é um tribalismo lá. E cristãos de origem muçulmana são mortos se descobertos. Líbia, terceiro país mais perigoso do mundo, anarquia, política, extremismo, não há segurança jurídica. Eritreia, quarto lugar. Iêmen, uma guerra civil combinada com forte intolerância religiosa islâmica estrutural. Sexto lugar, a Nigéria. Só que atenção para a Nigéria. A Nigéria está em sexto lugar mais perigoso, mas ela é o país mais violento para os cristãos. Está acontecendo um verdadeiro genocídio de cristãos na Nigéria. E isso a Globo não mostra. Ataques brutais de grupo como o Boko Haram, um grupo radical, também acho que é islâmico, de origem islâmica. Na Nigéria, a brutalidade é o que se sobressai. Brutalidade. Mortes, torturas, enfim. Sétimo lugar, Paquistão. O Paquistão chega a ter leis de blasfêmias. Blasfêmia severa. Não cito falar de Jesus lá, é considerado crime de blasfêmia. Oitavo lugar, Sudão. Guerra civil. Leis islâmicas restritivas também. Nono lugar, o Irã, que é um governo teocrático. Liderar uma igreja doméstica lá na sua casa é considerado crime contra a segurança nacional. Você sabe por quê, né? Porque Jesus é o verdadeiro rei. E esses homens acham que são os reis. Eles acham. Mas um dia eles vão enfrentar o verdadeiro rei. O verdadeiro rei. Décimo lugar, o Afeganistão, que tem o regime talibã. Cristãos vivem sob segredo lá para não serem executados. Como eu falei, meus irmãos, embora a Coreia do Norte seja o país mais restritivo, a Nigéria é o país com mais opressão, mais violência.
70% de todos os cristãos assassinados por motivos religiosos no mundo perderam a vida em território nigeriano por causa de ataques a vilarejos e sequestros em massa. Outro dado que causa susto para nós: América Latina, como eu falei, nosso continente. Também está perto de nós a perseguição. Cuba, Nicarágua, Venezuela e Colômbia. Subiu a pressão, a perseguição aos cristãos nesses locais. Na Colômbia, por exemplo, as guerrilhas, os cartéis e as guerrilhas em áreas rurais têm perseguido os vilarejos cristãos. A perseguição afeta homens e mulheres de formas diferentes, enquanto os homens cristãos sofrem com prisões, espancamentos, perda de emprego. As mulheres enfrentam casamentos forçados com não cristãos, violência sexual e isolamento doméstico. Eu quero passar 2 vídeos agora então para os irmãos. Coloca aí para nós, Marco, o primeiro vídeo. Cledson, apaga essas luzes aqui da frente para nós. Eles adoram arte. Pode voltar no início, Marco. Tem que aumentar o som. Acho que no note. Eles adoram F5, acho que aumenta. Evangelizam aqueles que querem prendê-los. Aí, põe de novo. Oram por seus inimigos. Aí. Eles adoram sob o olhar de espiões. Evangelizam aqueles que querem prendê-los. Oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos
que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Pode colocar o outro também. O aumento da pressão por extremistas islâmicos e hindus. Mais ataques a igrejas e um futuro incerto para a Igreja de Cristo. Todos os anos, a Portas Abertas divulga a Lista Mundial da Perseguição, um ranking com 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Os países a seguir são aqueles onde a perseguição mais aumentou. A Síria subiu 12 posições, chegando à 6ª posição no ranking. A violência contra cristãos aumentou drasticamente. Nossos irmãos e irmãs na fé foram assassinados, suas igrejas atacadas e escolas cristãs fechadas. Após um ataque mortal em Damasco, em junho de 2025, muitas igrejas foram obrigadas a reduzir suas atividades por segurança. Com o colapso do regime, veio a desordem e a insegurança. Milícias locais estão crescendo. Esses e outros grupos armados tornam as comunidades cristãs ainda mais vulneráveis à intimidação, extorsão e ataques direcionados. Na África subsaariana, os pontos de tensão crescentes incluem Burkina Faso, República Centro-Africana e Camarões. A violência contra cristãos na região continua aumentando de forma acentuada. Os grupos extremistas armados incluem Boko Haram, Estado Islâmico e forças democráticas aliadas. Os combatentes atacam comunidades cristãs com o objetivo de expulsá-las, ou até mesmo forçá-las a se converter ao islamismo. O resultado é um medo crescente e a fuga de centenas de milhares de cristãos da região. Outro país que subiu no ranking é o Tajiquistão. O governo local tem pressionado qualquer grupo que considera desafiador, especialmente cristãos que tentam alcançar a maioria muçulmana com o evangelho. Isso levou ao fechamento forçado de mais igrejas, sequestros de cristãos de origem muçulmana e aumento no número de crentes expulsos do país. Na posição 46, Nepal. O aumento de ataques contra igrejas
prisões e violência contra cristãos levou o Nepal a entrar no ranking de 2026. A nação agora faz parte dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Ativistas inspirados por nacionalistas hindus da Índia estão tentando transformar o Nepal em um país exclusivamente hindu. Quanto mais a perseguição cresce, mais o corpo de Cristo precisa responder com oração e doação para que nossos irmãos e irmãs continuem firmes na fé. Apoie cristãos nos países onde a perseguição mais aumenta em portasabertas.org.br/doe. Pode ligar aqui, tá? Obrigado. Irmãos, então, esta é a realidade. Não tem nada que Jesus não tenha nos avisado. É chocante, é apavorante, é. É doloroso, é. Não tem nada de glamour nisso. Ser perseguido, isso... Muitas vezes as pessoas falam assim, mas é assim que Deus fortalece e tal. Sim, Deus está sempre se manifestando e fortalecendo os seus filhos. Mas a realidade da perseguição é triste, é dolorosa. Mas, como nós vimos no vídeo, o que cabe a nós hoje é aprendermos com isso. Aprendermos com essa situação. E nos compadecermos e ajudarmos na medida em que podemos ajudar. De alguma forma, principalmente com orações. Principalmente muitas orações aos nossos irmãos. E também que possamos contribuir, que possamos cada vez mais contribuir com essas missões, com essas ajudas. E que Deus assim seja glorificado. Irmãos, para finalizar, eu fico me perguntando o que faz com que essas pessoas não abandonem a fé? Porque é simples não ser perseguido. É muito simples não ser perseguido nesses países, qualquer um desses países. É simples. É só negar a Jesus. É só não ter uma Bíblia. Só que para nós isso é uma questão de vida ou morte. De que adianta negar a Cristo diante dos homens, para depois não ser recebido por Cristo na glória? De que adianta vivermos o que vivemos aqui nessa terra, mas se no paraíso não tivermos o nosso lugar? Nós vivemos a média de vida, 80 anos, eu não sei quanto que está a média de vida aqui no Brasil, mas é em torno de 80 anos hoje, 70, 80, né? Vamos colocar que seja esse aqui é o tamanho de 80, 70, 80 anos. Qual é o tamanho da eternidade? Quantos anos tem a eternidade? Quantos 80 anos tem a eternidade ao lado de Jesus? É difícil, né? Esses irmãos sofrem. Sim, esses irmãos estão sofrendo. Pessoas perdem familiares. Eu estava vendo um relato de um jovem de uma família muçulmana, se não me falha a memória, no Iêmen, onde ele se converteu a Cristo. E voltou na sua casa para pegar alguns pertences seus. Chegando na sua própria casa, seus irmãos ficaram sabendo que ele tinha entregado a sua vida a Jesus. Seus irmãos o pegaram e cortaram as 2 mãos do seu próprio irmão. E largaram ele numa estrada para morrer. Esse homem conseguiu ajuda, foi ajudado, enfim, e se recuperou. Foi para o hospital e se recuperou. Na primeira oportunidade que ele teve ao sair do hospital, ele foi em uma igreja. Ele foi a uma reunião de adoração a Deus para levantar o que sobrava dos seus braços para agradecer a Deus pela vida. Então, sim, é dolorido, é doloroso, não é fácil. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos, meus irmãos, já era. Nós temos falado muito isso aqui esse ano. Esse mundo em que vivemos já era. Já foi decretado a sua morte e o seu fracasso. Mas
voltando ao que eu estava falando, por que essas pessoas não desistem de Cristo? Porque elas entendem verdadeiramente que o Espírito Santo esclarece para elas que só há vida em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a salvação da nossa alma. Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se negarmos diante dos homens, Ele nos negará diante de Deus Pai. E não teremos parte no reino de Deus. Ah, Lucas, é difícil, mas meus irmãos, pensa na glória que esses irmãos que estão sofrendo lá vão ter. Pensa na porção que eles vão receber de Deus. Nós vamos ficar, se tivesse, não sei se vai ser de proximidade, né, do trono de Deus, eu creio que nós vamos ficar lá no fim da fila lá. Pelo menos vamos estar lá. Mas esses irmãos que estão sofrendo, eles vão ganhar em dobro da parte de Deus. Vamos descansar em Deus. Vamos orar e pedir que Deus console os nossos irmãos perseguidos. Vamos contribuir na medida do possível e que Deus seja glorificado com a sua missão. Deus está em missão no mundo. Sim. Deus segue sendo forte e poderoso. Sim, Jesus voltará. E quando Jesus voltar, meus irmãos, aí sim toda a justiça será estabelecida. Todo o mal será quitado, será pago. Nós que estamos aqui hoje, possamos depositar na cruz, em Jesus, os nossos pecados, para que a nossa dívida esteja quitada com Deus. E que assim possamos também, junto com os nossos irmãos perseguidos, entrar no reino bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Quero chamar o Saldanha já aqui. E eu quero orar. Eu quero que nós façamos uma oração pelos nossos irmãos perseguidos em todos esses países que foram citados. Vamos orar por aqueles que querem ir à igreja hoje, mas não podem. Vamos orar por prisões no Oriente Médio por causa da fé em Cristo. Jovens, homens e mulheres que tenham força e convicção diante das perseguições, que eles recebam uma porção dobrada. Cristãos muçulmanos que são rejeitados pelas famílias, líderes que são perseguidos, enfim, que Deus livre do medo dos nossos irmãos. Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus, grande e bondoso Pai. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ensinou toda a verdade. E nada está oculto. O Senhor deu o exemplo morrendo na cruz, sendo perseguido, humilhado e morto na cruz. Mas cremos que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, nós temos um Rei, um Senhor, Salvador, que sabe o que é sofrer e que está conosco hoje. Está com o seu Espírito Santo, nos consolando e nos ensinando. Pai de amor, nós queremos nos unir em oração com as igrejas ao redor do mundo hoje. E queremos orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, pela igreja de Jesus que é perseguida. Nessa noite, nesse dia, nesse domingo de hoje, muitos cristãos queriam estar na igreja, mas não puderam. Nós queremos orar por esses irmãos. Muitas prisões estão ocorrendo e já ocorreram no Oriente Médio e em outros países por causa da fé em Cristo Jesus. Nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão presos, simplesmente por professar e entregar sua vida a Cristo. Queremos orar, ó Deus, por jovens, por homens, mulheres, para que a força do Espírito Santo esteja com eles. A convicção diante das perseguições. Que esses jovens, homens e mulheres, se mantenham fortes. Nós queremos orar, ó Deus, pelos cristãos muçulmanos que são rejeitados pelas próprias famílias. Oremos. Queremos levantar a nossa voz para eles e interceder por eles. Queremos orar pelas lideranças das igrejas, pelos pastores, pelos líderes, por todos aqueles, ó Deus, que o Senhor levantou para pastorear a tua igreja nesses locais. Oramos, ó Deus, e colocamos a vida desses líderes na tua presença, pedindo
livramento, pedindo força, amparo, consolo. E o principal, ó Deus, livre todos os cristãos perseguidos ao redor do mundo do medo. Livre-os do medo e coloque esperança, encha os corações deles de esperança, de fé, de consolo. Que eles saibam do galardão, do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, da vida entregue a Ti. Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos. E também, ó Deus, oremos por nós nesta noite. Nós que muitas vezes damos desculpa para não vir a um culto. Nós que muitas vezes dissemos que não temos tempo para buscar a Deus. Não temos tempo para ler a Bíblia. Nós temos irmãos que não leem a Bíblia porque não podem, porque serão mortos. E nós não lemos a Bíblia porque não temos tempo. Isso é uma mentira que nós inventamos, ó Deus. E nós queremos pedir perdão pela nossa hipocrisia. Queremos pedir perdão pelos nossos erros. Muitas vezes nos magoamos, nos entristecemos por poucas coisas, por bobagens. Enquanto irmãos estão sendo entristecidos por perder familiares, por perder irmãos. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Sacode a nossa alma, ó Deus, que nessa noite possamos sair daqui entristecidos pela maldade humana, mas também encorajados a viver uma vida cristã forte. Que possamos ser fortes, fiéis, vivos, uma fé viva, uma fé com esperança. Colocamos na Tua presença também, ó Deus, as nossas vidas. Obrigado, Pai de amor, por estarmos aqui nesta reunião. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e misericórdia. Que possamos cada vez mais entregar a nossa vida a Ti e vivermos os Teus planos e propósitos em nome de Jesus. Amém.